Olá, tudo bem com vocês? Na aula passada, nós trabalhamos aqui sobre planeta Terra, falamos um pouco de astronomia e também falamos da camada da Terra, como o núcleo, o manto e também a crosta terrestre. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o planeta Terra e a questão aí da deriva continental, ou seja, existe uma teoria que o planeta Terra teria um bloco só, ou seja, um bloco só, e com o passar do tempo os continentes começaram então a se afastarem uns dos outros. Bom, esse primeiro momento aí é chamado de Pangeia, que ocorreu há 225 milhões de anos atrás. Depois vem Laurásia e Gondwana, há 200 mil anos atrás. Depois se divide em Eurásia e Índia. E a posição atual que nós temos no momento. Muito bem, aqui está uma ilustração da teoria da deriva dos continentes. Você percebe aqui no primeiro momento, os continentes estão bem agrupados, depois eles começam a se afastar. O primeiro momento é o período Pérmico, depois o Triássico, Jurássico e o Cretáceo. E depois, finalmente, tem aí essa atualidade aí, ou seja, esse momento atual, ok? Muito bem. Uma coisa importante sobre o nosso estudo sobre o planeta Terra é o estudo das placas tectônicas, ou seja, os movimentos que ocorrem no interior da Terra vai fazer com que movimente também as placas tectônicas, ou seja, um movimento que existe no interior do manto terrestre chamado convecção, onde esse material está sempre em movimento, o manto, e faz com que as placas que estão acima dele comecem a se movimentar. Muito bem, nós temos aí a divisão das placas tectônicas aí, tem um monte de placas. Tem aí na América do Sul, ou seja, a placa sul-americana, e a placa Nazca, sua esquerda. Perceba que aí nós temos algumas setinhas mostrando o movimento que está fazendo. No caso, você percebe aqui que nós temos um movimento convergente, essa seta, ou seja, a placa tectônica está se chocando uma com a outra. Esse movimento é chamado de convergente. Já a placa sul-americana com a placa africana, você percebe que há um movimento de separação. Esse movimento é chamado de movimento divergente, correto? Então, tem outro movimento também que é chamado de transformante ou deslizante, correto? Então, perceba aí que cada uma dessas placas tectônicas, elas têm um certo movimento. A maioria deles são divergente, convergente ou transformante, ok? Lembrando também que essa movimentação da placa tectônica, ela pode também, de certa forma, causar o modelamento do relevo terrestre. Bom, aí nós temos os movimentos das placas tectônicas, divididos em movimento convergente, divergente e transformante. Muito bem, aqui nós temos algumas das placas tectônicas, mostrando aqui que nós temos na placa sul-americana um movimento que é um movimento convergente, ou seja, essa convergência dessas duas placas, Nazca e sul-americana, ela vai fazer com que parte da placa tectônica vá para o manto e outra soerga. E esse soerguimento aqui da placa tectônica vai causar o soerguimento do relevo e também a maior cadeia de montanha que tem
na América do Sul, aí, que é a Cordilheira dos Andes. Ou seja, nós temos outros movimentos, uma falha, um movimento transcorrente, ok? Ou melhor, nós temos também movimento divergente, que é esse daqui, ó, que está no meio do Oceano Atlântico, ou seja, vai causar uma certa falha. Nessa parte nós percebemos aqui que há uma coisa chamada ciclo de fogo. O ciclo de fogo do Pacífico está circunscrito aí a vários movimentos aí, sendo eles abalos sísmicos, terremotos e também atividades vulcânicas que estão relacionados ao movimento aí do interior da Terra e das placas tectônicas. Bom, está mais aqui ilustrado o movimento divergente, né? É o movimento onde elas estão se afastando uma das outras. O movimento de deslizamento está de uma forma lateral, né? Deslizante ou transformante, e tem o movimento convergente, que é o choque entre essas duas placas tectônicas. Ok? Muito bem. As falhas e os terremotos. Bom, nós temos aí os principais tipos de falhas geológicas. Pode ser falha normal, falha inversa, transcorrente ou oblíqua. Tenho alguns exemplos aqui. A primeira falha, que é chamada de falha normal, é quando um relevo abaixa, certo? E isso é chamado de falha normal. A falha inversa é justamente ao contrário, a outra parte. Falha oblíqua, ou melhor dizendo, falha transcorrente, é quando há o movimento lateral aí. Falha oblíqua vai acontecer o movimento lateral e o movimento vertical. Beleza? Muito bem. Aí nós temos alguns tipos de tensões que pode causar em relação aí ao tipo de falha. Ou seja, o movimento convergente vai causar uma certa compressão, ou seja, vai fazer com que o relevo ocorra um certo dobramento, correto? Já a falha divergente, ela vai se afastar uma da outra, ela pode ocorrer então a ruptura desse relevo, a distensão, o estiramento, tá? E essa falha transformante, ela vai causar o cisalhamento, correto? Ou seja, vai causar um desligamento transformante. Muito bem, aqui nós temos um exemplo de uma falha transcorrente, ou seja, essa falha de San Andreas, nos Estados Unidos, é uma falha do tipo transformante, onde uma placa tectônica está se deslizando lateralmente uma sobre a outra. Aqui nós temos o exemplo de uma falha normal, onde esse terreno desce e o outro, ou seja, você percebe uma diferença aqui desse relevo, dessa rocha. Aqui nós temos uma falha inversa, já ocorre o contrário. Então você percebe aí que há uma inversão aí em relação à falha. E essa falha oblíqua é onde a rocha ela vai lateralmente e também verticalmente. Muito bem. Falando sobre terremotos ou abalos sísmicos, ou seja, o hipocentro é o foco, é o centro do terremoto. E o epicentro, ou seja, é o raio onde pode estar de certa forma atingindo. Bom, os sismógrafos medem a intensidade, correto? Muito bem, a escala Richter ela varia de até 0,9 graus de magnitude até 12, certo? Então ela vai variar isso daí. Muito bem, é possível prever terremotos? Bom, na verdade é bem difícil, mas existem alguns aparelhos que são colocados, são os sismógrafos, né? Ele vai de certa forma aí tentar fazer o que for possível para prever os terremotos. Muito bem, o maior terremoto que ocorreu na atualidade foi o terremoto
de Valdívia, né, nos anos 60. E ele teve uma magnitude aí de 9,5, ou seja, que foi o maior até o momento. Aí nós temos a escala Richter, né? Ela vai ter essa variação aí. Perceba que de 3 a 5 ela vai ser percebido, mas vai causar poucos danos. De 5 a 6 danifica edifícios. De 6 a 6,9 já é perigoso em áreas populosas. Também tem aí de 7 a 7,9 já é de grande destruição. E acima de 8, ou seja, é potencial para dizimar cidades e civilizações inteiras. Ok? Muito bem. O vulcanismo e o magma em movimento. Bom, as erupções vulcânicas ocorrem quando há uma pressão muito grande do magma no interior da Terra e as erupções são o momento dessa escapatória dessa pressão que ocorre no interior da Terra. Já as intrusões são o magma que ele fica no interior da Terra e ele vai se expandindo. Existem dois tipos de lavas. As lavas podem ser fluidas e pode ser viscosa, ou seja, uma lava mais do tipo que flui, né? Que é mais tipo mais fina, e uma mais viscosa, mais pastosa, correto? Bom, essas intrusões magmáticas aí é o tipo do magma que fica mais no interior aqui, ó. Fica em algumas câmaras no interior da superfície, certo? Isso são chamadas de intrusões magmáticas. E é esse tipo de magma aqui que vai formar as rochas ígneas intrusivas. Intrusões magmáticas, ou seja, perceba aí que o magma está fazendo um tipo de intrusão, ou seja, ele não tem aquelas explosões, todo aquele pirográfico que está no cume do vulcão, ou seja, não tem toda aquela pirotecnia que acontece de explosões e fogos e tudo mais, como se fossem fogos, né? Nesse caso aí, ela é mais lenta e mais no interior da superfície. Já as erupções, elas começam com explosões, cinza, né? Então, elas começam assim. Primeiro, o vulcão dá algumas pistas, né, de que vai entrar em erupção, alguns tremores, explosões, fumaça. Então, é assim que começam as erupções vulcânicas. Dessas erupções pode sair a lava e também fumaça, cinza e alguns pedaços de rochas. Aqui há um dos últimos vulcões, né, que é o de Krakatoa, na Indonésia. Está mostrando aqui que ele começa a dar sinal de que vai entrar em erupção. Aqui mostra um fenômeno aí, né, que já começa as explosões da erupção vulcânica. Isso é de Anak, de Krakatoa, em 2018. Então você percebe aí que ele, na parte de noite, fica parecendo como se fossem fogos de artifício. Esse é o Monte Ontake, no Japão. Ele também causou muitas mortes, né? Não, pode parar. Muito bem, como eu estava dizendo sobre o Monte Ontake no Japão, quando ele entrou em erupção, causou aí várias mortes. Então perceba aí as cinzas sobre as casas, sobre o campo, sobre as plantações. Então, muitas pessoas no processo de erupção, às vezes nem morrem porque a lava alcançou eles, mas pelo fato de que
Essa cinza ela é extremamente tóxica na hora que as pessoas respiram e também ela tem uma alta temperatura. Então, no caso de plantações, telhado de casas e pessoas acabam também sendo aí, de certa forma, alcançado, atingido por essa cinza, essa fumaça. Temos aqui no Japão parte do vilarejo aí que foi alcançado pela cinza, né, do vulcão, então acaba destruindo algumas coisas. Bom, os vulcões e o turismo. O turismo tem sido, em relação ao vulcanismo, uma boa fonte de econômica, né, para os locais que têm esse tipo de atração. Tem o Vesúvio, tem outros, principalmente no Japão, na Indonésia e também aqui na Bolívia, são os vulcões que são visitados e ela também tem uma grande atividade econômica aí em relação ao turismo. Pessoas que vão conhecer para ter melhor base em seus estudos e outras vão pelo turismo, pelo lazer. Como eu estava dizendo nos slides anteriores, eu falei aí do ciclo de fogo do Pacífico. Aqui tem uma ilustração mostrando aí que toda essa parte aqui onde está essa placa tectônica aqui, ela está sempre em atividade, em movimento, e atividades vulcânicas, em formação de relevo, em vulcões, terremotos. Então, está sempre em movimento e em atividade constante. Aqui nós temos o ciclo de fogo do Atlântico em uma ilustração aí. Você percebe que o Oceano Atlântico tem uma falha bem no centro aí, e essa falha é uma falha do tipo aí divergente, ou seja, ela está afastando uma da outra. Os vulcões e a formação de relevo. Bom, os vulcões pode haver a degradação, pode haver a decomposição e pode haver também formação de solo, correto? Muito bem. Formação de relevo e tipo de rocha. As rochas ígneas ou magmáticas, intrusivas e extrusivas. Dentro dessas classificações aí, nós também temos as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. As rochas ígneas ou magmáticas, elas podem ser intrusiva e extrusiva. Qual a diferença entre intrusiva e extrusiva? Lembra quando eu falei do magma lá atrás? Aquela parte do magma que se solidificou no interior da Terra, significa que essa rocha que se solidificou, houve o seu resfriamento e ela é chamada de intrusiva. E as rochas extrusivas são aquelas onde saíram para a superfície da Terra, ou seja, elas solidificaram em contato aí com o ar atmosférico. Como que eu consigo identificar as rochas intrusivas e as rochas extrusivas? As rochas intrusivas são rochas que aparecem como seus grânulos fossem maiores, como se tivesse colocado bastante cascalho e ela tivesse incrustado e feito como se fosse aí um quebra-cabeças. Já as rochas extrusivas, elas possuem grânulos bem menores, como se fosse feito de um material bem mais fino. As rochas metamórficas, elas são rochas que sofreram algum tipo de alteração na temperatura e ela se transformou em outro tipo de rocha. Já as rochas sedimentares são rochas feitas da degradação, da decomposição de outros tipos de rocha. Pode ser resto de rocha metamórfica, ígnea e também de restos orgânicos. Certo? Muito bem.
como eu estava dizendo, aí eu tenho o exemplo de rochas intrusivas. Granito, feldspato, turmalina, cianito, diorito, gabbro, peridotito e basalto. Ou seja, o basalto é uma rocha extrusiva. Está errado aí. Muito bem. Então, mas ela está no contexto aí de rocha magmática, de rocha ígnea, certo? Bom, rocha extrusiva, riolito, basalto, pedra pómez, adesito, obsidiana, ou seja, o basalto é uma rocha extrusiva e não intrusiva, certo? Muito bem, aqui eu tenho os piroclastos, né? Ou seja, toda essa parte sólida que vai ser expelida aqui da parte do vulcão, e as rochas extrusivas são todas essas rochas que vai ser formada do magma, que saiu aqui do vulcão. Já as rochas intrusivas são as que são formadas aqui nessas câmaras, ok? Exemplo aqui, ó, de rocha extrusiva, basalto, riolito. Exemplo de rocha intrusiva, ou seja, que foram formadas dentro da terra, gabbro e granito. Ou seja, você percebe que ela tem os grânulos bem maiores. Tá. As rochas ígneas, perceba aí, um tipo de rocha extrusiva, o basalto, essa rocha do lado amarelado aqui, ou melhor dizendo, que está escrito em amarelo aqui, é um tipo de basalto. Percebe que ela está solidificando em contato com o ar atmosférico. Aqui eu tenho exemplo de uma rocha intrusiva, que é o granito. Nesse local aqui tem uma certa, uma foto aqui, uma ilustração mostrando como que o granito foi retirado aqui de uma pedreira, como eles chamam, né? De uma mina de granito, certo? Então são esses blocos que pesam várias toneladas aí. Rochas metamórficas, pode ser ardósia, gneiss, mármore, xisto. Bom, o metamorfismo regional ou dinamotermal, ou seja, significa que é a rocha que teve contato com outra rocha e teve suas substâncias, suas características mudadas. Metamorfismo em contato ou termal, ou seja, significa que ela também teve contato aí com a água e temperatura e ela se transformou em uma rocha metamórfica. O metamorfismo dinâmico ou cataclástico, ou seja, quando nós falamos de cataclástico, significa que por algum tipo de catástrofe e se transformou essa rocha aí metamórfica, tranquilo? E o metamorfismo de soterramento, ou seja, quando a rocha foi soterrada e ela foi compactada e se transformou em uma rocha magmática. Metamorfismo hidrotermal é o que eu já falei, ou seja, é onde a rocha teve contato com a água e alta temperatura e ela acabou aí transformando em uma rocha metamórfica. Metamorfismo de fundo oceânico, ou seja, através de todo o contato aí do peso da água e de mais os resíduos do fundo do oceano, vai transformar isso em também outro tipo de rocha. Metamorfismo de impacto, ou seja, aquele cataclástico, ou seja, teve um impacto e a rocha se transformou em outro tipo. Aqui nós temos o exemplo de vários tipos de rocha. O granito é uma rocha aí que eu disse a vocês, do tipo intrusiva, né? O argilito, o argilito já é um tipo de rocha metamórfica, ok? Melhor dizendo, ela é do tipo original, né? Metamórfica são essas aqui, o gneiss, o xisto, quartzito e mármore. Essas aqui são rochas que são
metamórfica. Já essas aqui são rochas originais, tipo calcário, arenito, argilito e granito. Ou seja, em contato com outras rochas, através desse contato com outra rocha, o calcário, aí, e mudando de temperatura também, se transformou em mármore. E o arenito no quartzito, com as suas temperaturas, o argilito em xisto e o granito em gneiss. Rochas metamórficas, tá aí, ardósia, o anfibolito, xisto, mármore, gneiss, quartzito. Essas são rochas metamórficas. Rochas sedimentares, areia, arenito, argila, sal, gema, calcário, gesso e carvão mineral. Essas são rochas sedimentares. Muito bem, aqui tem o exemplo de mais algumas rochas. O argilito, calcário, carvão, um conglomerado, arenito, calcário, areia e alita, né? Tipos de rochas sedimentares. Bom, elas podem ser clásticas, sedimentares químicas ou orgânicas. Ou seja, clásticas significa que eu tenho aí um monte de rochas que se transformaram, que teve ao longo do tempo, teve uma cimentação, uma compactação, e ela se transformou em uma rocha sedimentar. As rochas químicas pode ser através também de água ou de mudanças de temperatura, e a sedimentar orgânica, ou seja, ela foi formada também de restos de animais e também de vegetais. Então, eu agradeço aqui a vocês por mais essa aula, e eu percebo que nós teremos próximas aulas, e até mais. Até mais.